Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula 2 sobre reforma protestante. Na aula passada a gente falou sobre a definição do que foi esse movimento, quais que foram as mudanças que acabaram ocasionando esse movimento acontecer, e também falamos sobre as principais causas, né? Vimos que foram 4 causas. Se você não lembra disso, dá uma olhadinha no vídeo anterior, ok? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o início da reforma e quem foram os principais líderes protestantes, o que eles pensavam. A gente vai falar sobre o Martinho Lutero primeiro, porque ele é considerado o grande pai do protestantismo, né? A partir dele, a partir do que ele publica, a reforma protestante vai sofrer um boom pela Europa, né? Vai se espalhar rapidamente e vai fazer com que surjam, né, outras correntes do protestantismo. Vamos falar então do Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele foi filho de um administrador, né? Ele se formou em filosofia, serviu como monge, né, dentro da Igreja Católica e também chegou a fazer bacharelado em estudos bíblicos e teologia, chegando até ao cargo de doutor, né? Ele fez doutorado em teologia. Então era um assunto, a religião era um assunto que interessava bastante a ele e ele sempre foi bastante devoto dentro da Igreja Católica. O Martinho ele vai ser originário lá da Alemanha, da cidade de Wittenberg, onde ele servia como monge. Mas, assim como outros pré-reformadores, ele também tinha várias divergências com a igreja, principalmente com a questão da construção da Basílica lá de São Pedro, que para ele foi juntando com a venda das indulgências, para ele foi um grande estopim. Então, no dia 31 de outubro 31 de outubro de 1517, ele vai publicar as 95 teses, onde ele basicamente, 95 teses quer dizer 95 ideias que ele tinha sobre o que estava acontecendo. Então ele vai escrever essas 95 teses em latim e diz a lenda, né, porque até hoje não tem comprovação histórica de que isso realmente aconteceu. Ele vai pregar essas teses lá na frente da igreja, né, no muro da igreja, para que as pessoas possam ler. E segundo ele não fez isso em momento algum para romper com a igreja, nem para desafiar a igreja, mas sim para discutir e fazer com que a igreja refletisse sobre o momento em que eles estavam passando, né, suas próprias atitudes. Só que, né, nessas 95 teses que ele vai escrever, ele vai fazer com que a igreja, na verdade, ao invés de causar uma reflexão, cause uma verdadeira ira, né? Ele vai ser convocado para desmentir tudo que ele falou. Ele simplesmente não vai comparecer e vai rasgar a convocação do Papa na frente de todo mundo. E aí ele vai acabar sendo excomungado pela igreja, expulso pela igreja. A partir desse momento, então, ele se torna realmente um reformador. Ele busca, então, se separar da igreja a partir desse momento, já que ele acaba sendo expulso, né, sem nenhuma opção. Então, eu peguei essa tese para mostrar para vocês mais ou menos a ideia que o Martinho Lutero tinha, como ele era bastante crítico das atitudes da igreja. Ele fala o seguinte, na tese 86: por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, né, os romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Então, para ele, não entrava na cabeça dele como que a igreja, uma classe tão rica, cobrava altos impostos da população e tinha coragem de vender ainda as chamadas indulgências, que para ele era uma piada, né? Então, Martinho Lutero, né, através da chamada doutrina luterana, que nada mais é do que as principais ideias do que vão tornar ali a igreja dele, né, que vai se solidificar a igreja dele, a gente tem as características seguintes. Para ele, a única forma de você ser salvo ou de obter perdão é através da fé. A fé era a única forma de você alcançar isso. É o que a gente vai chamar de justificação pela fé. Então não existia isso de comprar perdão, comprar indulgência e tudo mais. Você só é salvo pela sua fé e pelo tamanho da sua fé. Ele falava também sobre a questão do sacerdócio universal, que nada mais é do que a cada pessoa ter a liberdade de interpretar a Bíblia do jeito que quiser, do jeito que achar mais conveniente. Então, ele falava que para as pessoas terem essa interpretação própria, a Bíblia tinha que ter
ser traduzida para o idioma comum, as pessoas tinham que conseguir ler por si próprias. Outra coisa é que ele falava que os únicos sacramentos válidos, né, que eram os ritos da Igreja Católica para ele, eram a Eucaristia e o batismo. A Igreja Católica acredita no total de 7 sacramentos. Outra coisa que ele condenava era o culto aos santos e também na questão da figura do Papa como um ser infalível e tudo mais. Ele falava que não, que isso aí não tinha nada a ver com o que a Bíblia falava, né? De acordo com a interpretação dele. E também ele fala que não há nenhum problema de membros da igreja se casarem. Isso era uma coisa que a igreja católica condenava. Nenhum padre, nenhum membro da igreja podia ter relação matrimonial, ter filhos, família, tudo mais. Então, ele se apega muito nessa questão da fé, tanto é que ele fala a seguinte frase, né? Ele pega a seguinte frase da Bíblia para justificar o seu pensamento. Ele fala que o justo viverá pela fé, que é uma passagem da Bíblia. Aqui eu mostro para vocês como que vai ser a predominância religiosa na Europa. Todo esse coloridinho já foi todo rosa um dia, né? A Igreja Católica tinha predominância na Europa, era a religião principal do europeu. Só que com a Reforma Protestante, né, a partir do século XVI, vão surgir outras religiões, outros pensamentos que vão, como é que se diz? Vão contra a Igreja Católica, né? Que vai ser aí, ó, o anglicanismo, temos o luteranismo, o calvinismo, e temos os ortodoxos, enfim, e também temos os muçulmanos, né, que estavam expandindo por aí naquele período. Então, vejam como é que o mapa da Europa já está diferente. Chegamos então na doutrina calvinista. O Calvino ele vai concordar em basicamente tudo que o Lutero fala, só que ele vai divergir, né? Ele vai se diferenciar em alguns aspectos. Primeiro de tudo, para o Calvino, a salvação não era pela fé, era pela predestinação, porque ele fala que a gente já é pecador, né? Nós somos, nós temos a herança de Adão e Eva, então a gente já estava vivendo em pecado e não adiantava a gente ter fé nem nada disso. Se fosse para a gente ser salvo, a gente seria salvo. E qual que era a ideia dele de ser salvo? Através da chamada prosperidade. Se você, através da sua vida, das suas ações cotidianas, buscasse prosperar, fazer bem para sua família e tudo mais, isso significava que você já estava predestinado a ser salvo, né? Que você levar essa vida próspera e baseada em boas ações e tudo mais, é porque você já estava predestinado a ser salvo. E outra coisa que ele vai falar é a questão do trabalho. Durante muito tempo, na Idade Média, o trabalho foi associado a uma coisa ruim, a uma coisa como castigo, né? Por exemplo, os nobres eram considerados uma classe muito abençoada porque eles não tinham que trabalhar. Lembra lá atrás que o clero orava, os nobres guerreavam e os camponeses trabalhavam? Então, de acordo com a ideia daquela época, os camponeses trabalhavam porque eles eram grandes pecadores e eles estavam pagando seus pecados através do trabalho. Então, o trabalho era visto como uma coisa ruim. O Calvino ele vai desmistificar isso, ele vai falar que não, que o trabalho ele dignifica o homem e aproxima ele de Deus. Então, isso aí vai ser uma característica que vai aproximar a burguesia do calvinismo. Muitos burgueses vão adotar essa religião exatamente por se sentirem incluídos e também porque acaba que essa religião, essa ideia de prosperidade do trabalho, casa bastante com os ideais capitalistas. Então, a doutrina calvinista vai ser bastante aceita por conta disso. Por último, a gente tem a doutrina anglicana, que vai ser a mais engraçada. Engraçada no sentido de como ela surgiu. Porque lá atrás a gente viu Lutero, Calvino e tudo mais, como que eles criaram as suas ideias. A doutrina anglicana ela vai surgir de uma questão sobre divórcio, né? O rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele era casado, né? Tinha uma esposa, só que ela tinha dado para ele uma filha mulher. Naquela época, para um governante, para um rei ter um filho homem, era muito importante, já que as mulheres elas não herdavam o trono. Então, a questão do divórcio
por que a gente fala a questão do divórcio? Porque ele vai querer se divorciar da rainha e casar com outra mulher na esperança de ter um filho homem, né? O que que acontece? A igreja vai falar que não, né? Já que o divórcio até hoje é um grande tabu dentro da igreja católica, não é aceito o divórcio pela igreja. E aí, a partir disso, ele vai romper com a igreja. Só que, claro, que não foi só uma questão de divórcio, foi muito mais uma questão política. Como eu falei lá atrás, os reis, eles queriam, né, ah, consolidar o seu poder, e com a interferência da igreja era muito difícil. Então, Henrique usou essa situação para se livrar da interferência da igreja, muito mais pela questão da interferência do que pela questão do divórcio, porque se ele quisesse, ele podia ter filho com outras mulheres, né? E com isso, em 1534, a gente tem o ato de supremacia, em que o Henrique VIII ele vai romper totalmente com a Igreja Católica, vai se autoproclamar o grande senhor da nação e também representante da Igreja, criando sua própria religião. Ele criou sua própria religião, gente. Então, o que que acontece? Essa religião que ele vai criar, em que ele se coloca como o mais alto representante, né, como se ele fosse o papa da igreja dele, ele vai manter a maioria das práticas católicas, ele só vai mudar algumas coisas, como a questão do divórcio, né? Dentro da doutrina anglicana, o divórcio é permitido, e também a questão da missa, né? Da missa ela ser realizada na língua local, não em latim. Então, a maioria das coisas ele vai permitir, vai continuar mantendo algumas práticas católicas, mas vai mudar nesse sentido. O que que acontece? A Igreja Católica, claro que não iria ficar parada vendo todo o seu poder ser questionado. Ela vai, através do Concílio de Trento, se reunir com as mais altas, com os mais altos funcionários do clero, né? O alto clero, para conversar sobre essas questões que estavam acontecendo, para debater sobre as críticas que estavam sendo feitas. E dentro dessas críticas, eles chegaram à seguinte conclusão. Só um segundo. Dentro dessas críticas, eles chegaram à seguinte conclusão. Primeiro de tudo, eles reafirmaram todos os dogmas da Igreja Católica. A questão do sacramento, a questão do celibato, né, de manter a questão dos membros da igreja não poderem ter matrimônio. Reafirmou a questão da figura do Papa, a questão de ser salvo pela fé e também pelas obras que a pessoa faz. E também o latim continuou sendo mantido como a língua oficial da igreja. Então, basicamente, reafirmou tudo que tinha sido questionado, mas alguns pontos a igreja realmente ela admitiu que estava acontecendo de maneira errada, como a questão das indulgências que passaram a ser proibidas e também a questão do. Peraí, gente, deixa eu lembrar. Assim, perdão, a questão das indulgências e a questão também dos membros da igreja não terem uma instrução formal. Então, eles começaram a montar vários lugares de instrução para meio como é que fala? Meio como se fosse uma escola mesmo, para essas pessoas, para os membros da igreja realmente aprenderem sobre as suas atribuições, sobre os seus papéis, a importância do que eles fazem. Então, e outra coisa, os cargos da igreja passaram a ser realmente por uma questão de vocação e não mais permitido a questão da venda de cargos. Então, ela reformou aí algumas coisas, né, as coisas mais polêmicas, como as indulgências e a questão da falta de formação do sacerdócio, mas instaurou outras coisas mais ofensivas, né? Foi realmente uma contra-reforma para acabar com a expansão dos protestantes pela Europa. Isso significava que a igreja estava perdendo muitos fiéis, então ela tinha que tomar alguma atitude com relação a isso, senão ela iria ter. Tô com a língua toda presa, gente. Perder bastante poder na Europa. Então, a partir disso, ela vai inaugurar. Na verdade, não é uma inauguração, porque já existia desde lá da Idade Média, mas vai ganhar mais força ainda o chamado Tribunal da Inquisição, que vai ser um tribunal que vai julgar os chamados hereges, aqueles que contrariavam os dogmas da Igreja.
a gente já conhece aí, já viram em bastante filmes e tudo mais, a questão dos julgamentos, muitas pessoas acabaram indo para fogueira, queimados. A gente tem também a questão do Index, que vai ser uma lista de livros e documentos proibidos. Dentro dessa lista, a gente vai ter materiais como do Nicolau Copérnico, que vai falar sobre a teoria heliocêntrica, entre outros grandes estudiosos. E também a criação da chamada Companhia de Jesus, que vai ser muito, 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 muito importante. A gente vai aprender mais sobre ela no semestre que vem, quando a gente for falar sobre as grandes navegações. Mas adiantando um pouco, a Companhia de Jesus vai ser responsável por catequizar, né, levar a palavra da Igreja Católica para outros lugares, né, Oriente, principalmente para as colônias dos países europeus. Então, essa vai ser a forma da Igreja Católica de barrar a expansão do protestantismo. E é isso, galera. Fim da aula 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa minhas falhas aí, eu tô. Sei lá o que tá acontecendo. Mas é isso. A atividade vai estar lá na plataforma na semana 10, na barra atividade. Eu também vou deixar todos esses slides em PDF para que vocês possam utilizar para estudar. E a atividade dessa semana também já tá lá. Quer dizer, eu já falei isso, né? Enfim, gente, é isso. Um beijão. Espero vocês na próxima aula. E até mais!